todas as nossas aulas, né, como já aconteceu lá na primeira semana, todas as nossas aulas, sejam os slides utilizados, ou seja, a gravação da aula, né, da nossa aula ao vivo, depois ela é disponibilizada para vocês ali no Classroom, na aba Atividades do Classroom. Fica então no tópico Vídeos, aulas ao vivo, os vídeos gravados. Então já tivemos na semana passada a aula 1 na terça e a aula 2 na quinta. Esses dois vídeos, né, que foram gravados já estão ali para vocês. Hoje, é claro, né, depois da gravação dessa aula e convertido o arquivo, ele também vai estar ali para vocês. Igualmente os slides, né? Na barra atividades, tem um tópico chamado slides das aulas. Já está lá o slide da aula 1, o slide da aula 2. E depois, né, vai estar o slide da aula 3 para vocês também. No primeiro dia, nós tivemos, antes da aula 1, o nosso contrato pedagógico. A gente conversou sobre como tudo iria ocorrer, né? Todos os detalhes. E esse vídeo e os slides do contrato pedagógico também tem um espaço ali, né? Um tópico na barra atividades do Classroom, tópico chamado contrato pedagógico. Tá lá os slides em PDF e o vídeo, né? Foi gravado com esses detalhamentos, né? A gente mostrou o Moodle, as atividades avaliativas, onde vai aparecer a prova, onde vai aparecer a substituição, se for o caso, o guia do aluno, né? Mostramos também o Classroom, né? Mostramos onde vocês vão fazer o trabalho disciplinar, entregar ele. Tudo foi gravado, detalhado, né? As informações estão nesse arquivo. Inclusive, recomendo, né? Se por acaso alguém não viu na íntegra o contrato pedagógico, assistiu pela metade, ou a conexão caiu no meio, ou eventualmente participou da primeira aula, assista, né? Esse vídeo está ali desde a semana passada, desde o primeiro dia de aula, tá? O arquivo está à disposição de todos vocês. Até caso a gente tenha participado e não lembre de algumas coisas, né? Quiser rever algum trecho ou rever na íntegra, também é bem importante e muito válido. Tá? Além disso, gente, nós temos em cada aula, na segunda parte da aula, depois do intervalo e depois da chamada, exercícios, né? Então, em cada aula, nós temos uma parte que a gente trabalha o conteúdo, e na segunda parte da aula, pós intervalo e chamada, nós temos exercícios. Esses exercícios também ficam ali à disposição de vocês, né? Então, claro, a nossa presença é dada, né, pela participação nas duas partes da aula. Na primeira parte, a exposição do conteúdo, na segunda parte, exercícios e atividades. Então, são duas presenças em cada aula, né? Para ter a presença confirmada nessa segunda parte da aula, a gente tem que participar, fazer os exercícios, né, dentro do horário de aula. Mas vocês também têm acesso a esses exercícios, né, depois, nos outros dias, se quiserem rever, estudar. Ah, professor, tem como acessar lá os exercícios da aula 1, da aula 2? Se eu quero copiar no caderno, eu quero estudar, eu quero rever, eu quero refazer, sempre vai estar ali à disposição de vocês, né? Na barra atividades, os exercícios, né? Aula tal, na data tal, tá ali especificado, tá? Claro que temos que fazer os exercícios, né? Em horário de aula, né? Conforme a gente combinou no nosso contrato pedagógico, porque isso condiz com a presença de vocês, né? Naquela segunda parte da aula também, tá? Muito bem. No início de cada aula, eu relembro sempre, pelo mínimo, né, o nosso contrato pedagógico. Alguns compromissos básicos, né, que a gente combinou lá no vídeo do contrato pedagógico. Então, sempre vamos relembrar essas datas aí, sem esquecer, né, desses elementos, né, avaliativos, tá? Então, a nossa disciplina de gestão da qualidade, ela tem duas avaliativas. A avaliativa 1 valendo 2 pontos, a avaliativa 2 também valendo 2 pontos, ambas Moodle, ambas foram demonstradas lá no vídeo do contrato pedagógico, né, onde vocês encontram lá na semana 1, na semana 2, enfim. A gente demonstrou isso para vocês. A primeira avaliativa, lá do Moodle, ela corresponde, então, aos conteúdos da aula 1, aula 2 e aula 3. Tá? Na passada, 29/6, depois do contrato pedagógico, a gente teve a aula 1, dia 1/7, nós tivemos a aula 2 e hoje nós vamos ter a aula 3, né?
Então, esses 3 primeiros conteúdos compreendem o que vocês precisam, né, para fazer essa atividade avaliativa no Moodle, né, valendo pontos, tá? Ainda essa semana, lá na quinta-feira, a gente vai ter a revisão, né, dessa primeira parte da disciplina, tá? O prazo, qual é o prazo para fazer essa atividade avaliativa no Moodle? A gente mostrou lá no contrato pedagógico, né? Então, vocês podem, sempre que precisarem, olhar no guia do aluno, que é um arquivo que está lá no Moodle à disposição de vocês, tá? Então, é sempre um compromisso, né, de vocês, e é importante que façam assim, né, no início de cada disciplina, abrir o contrato pedagógico, ler com atenção, anotar os prazos, né, justamente para não perder as datas de realização, tá? Tem inclusive lá o dia e o horário que fecha, tá? Na segunda parte da disciplina, nós temos o dia 13/7, aula 4, dia 15/7, aula 5, 20/7, aula 6, no dia 22/7, vamos revisar, né, essa segunda metade da disciplina, aula 4, 5 e 6. Correspondente a esse conteúdo, aula 4 e 6, vocês têm uma atividade avaliativa no Moodle para fazer. Ela vale 2 pontos, igualmente, né, tem um dia, um horário que encerra, tá, conforme consta no guia do aluno, conforme a gente demonstrou no vídeo do contrato pedagógico. Então, são 4 pontos, né, somadas as duas avaliativas do Moodle. Para fechar os pontos da N1, vocês têm ainda, né, o trabalho disciplinar. Esse trabalho ele vale 6 pontos, ele é feito e entregue no Classroom, conforme a gente conversou, detalhou, informou, né, lá no vídeo do contrato pedagógico, tá? Quem não lembra, né, ou quem não assistiu, dê uma olhada lá, porque está tudo explicado, né, naquele vídeo. O prazo de entrega até o dia 24/7. Fechando aí os 10 pontos da Boa N1. noite. Desculpa a demora, que eu estava tentando entrar pelo computador, mas deu pause. Tranquilo, obrigado, Cláudia. Então, fechou aí os 10 pontos da N1, né? No dia 27/7, a gente vai ter uma revisão final aí de todo o conteúdo, né? E o conteúdo da prova é da aula 1 a 6, a gente vai fazer essa revisão aí com vistas a preparar vocês para a prova do dia 29. Então, dia 29/7 é o dia da prova final da N2, cai todo o conteúdo da apostila, da disciplina, né? Nesse dia não tem conexão ao vivo, né? No dia 29/7 ocorre apenas a prova no Moodle. Antes das 19 horas, nesse dia, 29/7, é postado as instruções de prova e o código da prova. Vocês vão acessar o Classroom, vão ler as instruções, vão copiar o código. E às 19 horas vocês vão acessar o Moodle. Tá? Vão acessar o Moodle, a disciplina de gestão da qualidade, clicar na prova, conforme a gente demonstrou lá no vídeo do contrato pedagógico. Vão ser 10 questões, vão inserir o código, então vão fazer as 10 questões da prova. Ao final, salvar e enviar, ela já dá a nota de vocês na N2, né, 10 pontos. Então, N1, avaliativas no Moodle mais o trabalho, 10. N2, prova final, 10 pontos. Soma as duas, 20. Divide por 2, 10. Então, a média final. Se por acaso, somada N1 mais N2, divide por 2, e der abaixo de 6, né? 6 é a média mínima para aprovação. Se ficar abaixo de 6, aí tem a prova de substituição, tá? Para substituir a nota, né? E tentar, então, alcançar a média. Essa prova de substituição acontece no dia 14/8, lá no Moodle, tá? E aí, quem fica abaixo da média, automaticamente, né, nesse dia, 14/8, faz a prova. Período da manhã, né? Dia 14/8 é um sábado, então podem acessar no da manhã e fazer a prova de manhã mesmo, tá? Jaciele levantou a mão, quer falar, Jaciele? Sim, a prova vai ter a duração de 45 minutos, professor? Isso é sempre definido, tá, pelo núcleo do Moodle, né? Eles que definem lá as questões que vão ter na prova e o prazo, né? Mas, geralmente, esse é a perspectiva, tá? Quando uma disciplina teórica, geralmente eles colocam 45 minutos. Quando é uma disciplina que tem cálculo, eles colocam 1h30 ou 1h45. Mas é mais ou menos essa regra aí, tá, Jaciele? Tá bom, obrigada. Nada. Muito bem. Gente, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida sobre o nosso calendário, processo avaliativo, prova, trabalho, as avaliativas no Moodle, substituição, guia do aluno?
Tranquilo, gente? Muito Tudo bem. certo, professor. Certo, obrigado. A Cristiane também colocou tranquilo no chat. Então, sempre no início de cada aula eu vou acabar falando de novo do calendário e às vezes surgem dúvidas novas, né? E aí vocês aproveitem para perguntar, enfim, né? Às vezes, né, na hora que a gente conversou, né, não surgiu, daqui a pouco vai falar de novo na próxima aula, vai lembrar de alguma coisa e perguntem, tá? E aí, por questão de obrigação, né, sempre no início de cada aula eu relembro o calendário, tá? Para aqueles que vêm e ouvem todas as aulas, né, fica um pouco batido, então peço desculpas a esses, mas sempre tem um percentual ali que acaba deixando passar, né, os prazos, esquece de fazer avaliativa, esquece de fazer trabalho, né, e aí a gente precisa reforçar sim, tá? Então sempre no início de cada aula vai ter a gente relembrando aí do calendário, muito embora esse calendário, né, já esteja disponível para vocês lá no Classroom, desde o, né, do início da semana das aulas, né, na aba atividades do Classroom tem um tópico chamado calendário, e aí exatamente, né, essa informação lá, tá? Claro, além do vídeo do contrato pedagógico que a gente detalhou, né, todos esses elementos, tá? Muito bem. Então, gente, vamos iniciar a nossa aula de hoje, a aula 3. Tá? O conteúdo da nossa aula 3 é sobre a implantação do sistema de gestão da qualidade. Na primeira semana a gente já fez várias definições importantes, né, para poder chegar nesse momento, né, da implementação do sistema de gestão da qualidade. A gente na primeira aula teve definições, né, do que é sistema, do que é gestão, a definição do que é qualidade, né, inclusive, né, a definição de qualidade através de autores, através de normas de qualidade, a definição da qualidade de uma forma ampla e geral, né, na perspectiva do cliente. A gente viu também definições de processo, de produto, né, com várias definições. A gente viu aquela relação importante existente, né, entre qualidade, produtividade e competitividade, os termos eficiência e eficácia. Nós vimos os indicadores, né, então, como medir, né, como definir os indicadores, a importância desses indicadores. A gente viu também aquela tríade, né, qualidade, produtividade e competitividade, numa relação diretamente proporcional, né? Primeiro a gente falou de cada um individualmente, depois a gente viu a inter-relação entre eles, né? Concluindo que há uma direção proporcional. Sempre que a gente aumenta a qualidade, há um aumento proporcional de produtividade e, por via de consequência, um aumento proporcional de competitividade. O inverso também é verdadeiro, né? Se a gente tem algum tipo de redução de qualidade, há uma redução na produtividade, há uma redução na competitividade dessa organização, tá? Então foram esses diversos elementos, né, que a gente trabalhou na semana passada. Para chegar hoje, né, então na aula 3, poder conversar sobre a implementação do sistema de gestão da qualidade. A gente já viu que ele é importante, a gente já viu os resultados que podem ser trazidos para um sistema de qualidade, né? Então, para as empresas, de uma forma geral, né, existem algumas etapas comuns de implementação. Claro que existem as particularidades, né, existem diferenças, né, entre as empresas, de processo, né, área de atuação, o tipo de produto, o serviço que presta, o tamanho das equipes, os recursos disponíveis. E aí, para a implementação, né, de um sistema de gestão da qualidade, vão existir particularidades ou peculiaridades, né, caso a caso. Mas existem sim, né, algumas etapas que são comuns, tá, a qualquer tipo de organização. Tá? Então iniciamos pelo diagnóstico, né, então independente do tipo de empresa, né, essa é a fase inicial para implantar um sistema de gestão da qualidade. Então, assim como quando a gente vai no médico, né, a gente com algum problema qualquer, o médico vai buscar diagnosticar, né, a origem, as causas, né, do problema que é trazido pelo paciente. No caso da empresa, né, que vai implantar um sistema de gestão da qualidade,
tem que ser diagnosticada a situação dessa organização, né? Os seus pontos fracos, fortes, as oportunidades, as ameaças, aquilo que precisa ser melhorado, urgentemente corrigido. Então, se realiza esse diagnóstico, né, para atacar os pontos falhos, né, dessa organização. Depois de feito o diagnóstico e entendida a realidade dos departamentos, áreas, setores, equipes de trabalho, se faz, então, um processo de definição do sistema de gestão da qualidade e a abrangência que ele vai ter. Em geral, isso é feito pela autodireção da empresa, né, e define aí os parâmetros, as políticas, e de que forma, né, esse sistema de gestão vai adentrar as diferentes áreas, setores da empresa. É necessário fazer a definição de uma equipe responsável pela implementação. É importante que haja uma equipe interna, né, porque muitas empresas buscam para esse momento, e é importante, né, sobretudo para uma empresa que está implantando e não tem domínio, né, daquele sistema que vai ser colocado, que ela tenha uma consultoria contratada para acompanhar isso, né, e aí, par a par, né, a consultoria junto com uma equipe, né, formada pela própria organização. Por quê? Após o período de implantação, né, cessa o trabalho da consultoria e a equipe interna, né, formada durante esse processo, continua conduzindo, né? Então se forma uma equipe de gestão da qualidade. E aí a definição das políticas e objetivos a serem atingidos. Então, vão ter políticas, né, objetivos a serem tratados em nível estratégico e vão dar um norte, né, vão ser norteadores para cada equipe, grupo de trabalho, cada processo, departamento e setor. E vão, a partir disso, montar as suas normativas, as suas instruções de trabalho, seus procedimentos, a partir desses objetivos, né, estratégicos, através dessas políticas organizacionais. Depois, na sequência, né, se definem os procedimentos, tá, para a implementação. Então, quais serão os procedimentos dessa implantação? Treinar as pessoas primeiro, depois criar as documentações, quais serão as fases, né, quais áreas inicialmente vão começar a implementação, depois a gente vai avançando para as demais áreas, como é que isso vai acontecer, né? Então, uma fase de definições. Depois vem o planejamento da implantação. Depois que todas as definições foram tomadas, né, se planeja a implementação. O que vai ser feito, quando, por quem, para quê, os objetivos, os custos envolvidos, né? As datas dos prazos dessa implantação. Posteriormente, do planejamento, antes, né, de colocar essa implementação em prática, é preciso capacitar as pessoas, né, treinar as pessoas, né, a respeito dessas diferentes definições que foram feitas, sobre a política e os objetivos da qualidade, as instruções, procedimentos que foram criados, né, as alterações e mudanças que ocorrerão nos processos, para que esses indivíduos, né, as equipes, tenham plena ciência, né, de como as coisas devem ocorrer. Porque, de novo, algo que a gente conversou já na primeira aula, né, as organizações, elas são um sistema de relações, as organizações são pessoas, né, as empresas, elas são formadas por gentes, né, porque a empresa não é prédio, a empresa não é o sistema, não é o estoque, né, não é a máquina, não é o computador, né, isso são coisas, e as coisas são usadas pelas pessoas. Então, as pessoas que fazem uma empresa existir, né, que fazem o resultado. Então, é muito natural, né, que o sistema de gestão da qualidade, antes de implementação, que é o passo seguinte, trate primeiro das pessoas, em termos de capacitação. E quando a gente fala de capacitação, né, vai muito além, né, de um simples treinamento, né. Capacitação, ela compreende também o desenvolvimento, né. Então, o treinamento, ele, né, vai a nível operacional, que, enfim, informa como fazer, habilita, né, os indivíduos a realizar desta ou daquela forma. A capacitação vai para além disso, né? Ela busca alterar o estado, né, comportamental também, né? Então, é preciso que haja uma aceitação, é preciso que haja um bom nível de comunicação, um bom clima organizacional, uma cultura organizacional que crie as condições para que essa mudança de fato ocorra e se dê, né?
Porque se não houver todo esse processo de sensibilização, treinamento, convencimento, adaptação, né, desenvolvimento das pessoas, essa implementação não vai ser positiva, né, ou não vai se dar da melhor forma possível, não vai trazer os resultados esperados, né. Pode-se ter, né, que recomeçar o processo, porque o elemento principal não foi devidamente trabalhado, né, que são as pessoas, que vão fazer o sistema funcionar. Tá? Só depois disso, né, de fazer todo esse processo de capacitação com as equipes, grupos, departamentos, áreas, né, todas as empresas, sem exceções, aí sim se inicia a implementação. Tá? Então, não se pode avançar na implementação sem antes fazer esse processo com as pessoas. Aí sim, se inicia o processo de implementação. Quem é que vai implementar? Os indivíduos, as pessoas, né, dentro dos seus departamentos, áreas, né, eles que vão garantir a execução, né, eles que vão lidar com os problemas do dia a dia, que vão usar as ferramentas da qualidade, que vão utilizar os processos de qualidade, né, então é muito importante que seja dessa forma, tá? Sem qual a implementação ela não tem sucesso. Depois de implementado, o sistema funcionando, aí a gente precisa fazer verificações. Para isso, né, a gente já viu numa aula anterior, um desses elementos importantes para verificações, né, que são os indicadores, estabelecer indicadores, metas, para a gente poder identificar se aquele processo está funcionando adequadamente, se não está. Né. Então, se não está funcionando adequadamente, tem um gap, ou seja, tem uma diferença, né, entre aquilo que foi alcançado e a meta esperada. Então, aí se faz, né, a correção e a melhoria, né, naquele processo que apresente alguma falha, enfim, algum desequilíbrio, né, alguma oportunidade de melhorar, tá? Então, são esses passos aí da implementação do sistema de gestão da qualidade. Bom, tudo em gestão inicia com planejamento, né? Então, a implantação do sistema de gestão da qualidade não pode ser diferente, né? Então, o nosso primeiro esquema aqui de implantação começa com o planejamento, o plano de implementação, né? Então, o plano de implementação é o que vai ser feito, como, quem vai fazer, né? Nos diferentes níveis. Então, o que? Inicia com a elaboração do planejamento estratégico, esse desdobramento, né, do planejamento estratégico para os demais níveis organizacionais, como tático e operacional, e, claro, a sensibilização sobre os conceitos da gestão da qualidade, tá? Na questão da elaboração do planejamento estratégico, né, isso vai envolver a definição do negócio, né? Então, o negócio já existe, a gente está implantando o sistema de gestão da qualidade. Ele vai redefinir a ideia de negócio da empresa, né, seus objetivos, por isso é importante rever esse elemento, missão, visão, valores, análise de ambiente, né. Em relação aos desdobramentos do planejamento estratégico, né, ele alcança os níveis tático e operacional, né, então, nesses níveis a gente vai ter as metas necessárias, né, a serem atingidas, então, o como é realizar esses planejamentos na área tática e operacional, vem também através dessa definição de metas, né, de parâmetros, tá? E claro, o quem, né? Então, a elaboração do planejamento estratégico está no nível da gestão, né? Das lideranças, né? Então, gerentes, supervisores, a própria direção da organização. O desdobramento, né, que atinge os níveis intermediários e operacional, então abarca aí as gerências, supervisores, né? Que são os líderes da área operacional. E, claro, a questão relacionada à sensibilização dos conceitos, né, ela traz aí aquele elemento da capacitação, né. Então, para isso vai elaborar seminários, palestras, treinamentos, né, desenvolvimentos em que todos participam, né, todas as pessoas da organização, independente do nível hierárquico, né, da área, do departamento, do setor em que atuam, tá. O segundo esquema do planejamento da implementação, né, tem uma visão de processos, né. Então, cada processo vai ser estudado, né, cada processo vai ser analisado e estabelecer, né, as padronizações, enfim, de qualidade para cada deles, tá. Então, aquele conceito de processo que a gente viu lá na primeira aula, né, precisa ser relembrado aqui, né. O que é processo? O processo é o core, né, é o elemento central, onde a gente faz a transformação da matéria-prima em produto, ou a gente faz, né, a transformação dos dados, né, das informações, né, e oferta para o público um serviço
Então, o processo é isso, né? É fazer a transformação, né, da matéria-prima em produto, ou dados, informações em serviço. Então, esse é o core, né, do negócio, é o processo. Esse processo, então, ele é gerido, ele é executado, ele tem resultados por meio das pessoas. Então, é muito natural que, em se tratando de qualidade, sejam esses indivíduos que participam, né, do seu processo lá, né, façam a formação aí de equipes, né, de grupos, para analisar essa realidade, né? Como é que está o seu processo, debater a respeito, quais são as melhorias, né, a ser realizada. Pesquisar junto aos clientes, né, quais são as expectativas em relação ao processo da empresa. Estabelecer os novos processos melhorados, né, padronizar aquilo que deu certo e buscar sempre fazer melhorias, né, dos padrões de qualidade, tá? Sempre sob a perspectiva do cliente, né? Então, todas as expectativas dos clientes, né, devem ser atendidas pelo processo. Quanto melhor afinado for os processos, né, melhorem afinados, certamente, né, as necessidades, os problemas que o cliente busca resolver com a aquisição daquele produto ou serviço, né, vão estar mais próximo, né, da expectativa. Quanto menos afinado esse processo estiver, né, quanto menos análise se faz, menos, né, melhorias se realiza, obviamente, né, o nível de necessidades e problemas que o produto ou serviço atende do mercado tende a se reduzir. Isso causa impacto por causa daquela correlação que a gente viu, né? Qualidade, produtividade e competitividade. Processo desalinhado reduz produtividade pela redução da qualidade e torna a empresa menos competitiva, menos receita, né? Então, isso tudo é muito importante e está diretamente conectado. Isso é possível através dos recursos humanos, das pessoas, né? A gente precisa cuidar muito das nossas equipes, a gente precisa treinar e desenvolver as pessoas de fato. Então, nós temos aí 4 processos, né, em termos de pessoas, tá? Então, eu preciso compreender a realidade interna, né? Então, para fazer uma pesquisa de satisfação nessas diferentes equipes, setores e áreas. Compreender essas necessidades. Promover educação e treinamento contínuo das pessoas. Tá? E aí entra um outro elemento que a gente também conversou, né, na semana passada. Aqui, esse ver educação e treinamento, né, ele não pode, de maneira alguma, né, ser visto como custo pela organização, senão ela acaba cortando, né, recursos importantes para a manutenção da existência de um sistema de gestão da qualidade e, portanto, do processo de evolução da própria organização. E se uma organização são pessoas, se eu corto os recursos, né, de treinamento, desenvolvimento das pessoas, eu corto a possibilidade dessa organização crescer. Né? Então não pode ser visto como um custo, né? Por lógica, né, esses investimentos em educação e treinamento eles devem ser vistos como, né, investimento. Definir políticas de recursos humanos, essas políticas são importantíssimas lá dentro dos seus subsistemas, né, de RH, como, por exemplo, treinamento e desenvolvimento, subsistema de recrutamento e seleção, segurança do trabalho, né, departamento pessoal, entre tantos. Né. Todas as políticas, né, todos esses subsistemas de RH vão construir uma perspectiva, né, de motivação para os grupos, né, de trabalho. Então, lá na política de cargos e salários fica claro, né, e justo, né, o salário de cada setor, cada departamento, as pessoas visualizam, né, como elas podem progredir dentro da empresa, né, os processos de seleção internos, né, o processo de evolução na carreira. Mas aí precisa ter essas políticas de RH muito bem definidas. Né. E, claro, investir sempre em desenvolvimento das equipes, né, e essa gestão deve ser participativa. Então, claro, visa aqui, né, que exista uma aproximação entre o nível estratégico e o nível operacional. Né. Se fala aqui de uma gestão, né, estratégica que está próxima, né, dos departamentos das áreas, está próximo das pessoas que fazem parte desses diferentes departamentos e áreas. É uma liderança, uma gestão que se reúne com seus liderados, que ouve os seus liderados, que busca compreender o que está acontecendo, né,
não é uma gestão à distância, né, de eu ouvir falar que, né, ou, né, um líder, né, um gestor veio, né, e trouxe um relato, né. Isso é importante, mas a gestão participativa ela vai muito além disso, né. Então, além de se reunir com as lideranças intermediárias, um gestor, um diretor da empresa, ele também vai encontrar momentos, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua semana, no mês, para estar próximo das suas equipes. Em algum momento ele vai reunir, né, e vai conversar com as pessoas para entender o que está acontecendo, o que pode ser melhorado, né. Então essa gestão participativa ela é importante. Inclusive na gestão participativa, né, há um desenvolvimento de autonomia das equipes e dos processos. Então há uma delegação de autoridade, né, que vai da direção estratégica para as lideranças intermediárias e das lideranças intermediárias para as equipes, né, para facilitar a ação, né, dar agilidade aos processos, né, a tomada de decisão. Então, o indivíduo que está no ponto operacional, né, que para resolver um problema, um cliente, né, um atendimento que seja, ele precisa da autorização, né, de 10 outras pessoas que estão acima dele, né. Quanto tempo esse problema vai demorar para ser resolvido, né? Como é que fica a satisfação do cliente? Qual é o interesse, né, em fazer essa burocracia toda, né? É controle ou é competitividade? Bom, se é competitividade, a visão de ter 10 pessoas para aprovar, né, uma medida que o operador mesmo poderia resolver, né, é obviamente para controle, não é para competitividade. Então, isso é atravancar o processo. É um tipo de burocracia que não é válida, né, um tipo de burocracia que não traz benefícios para a organização. Muitas empresas acabam se perdendo, né, nisso. Claro que aquelas empresas que têm a gestão participativa e dão autonomia de decisão, né, elas são mais ágeis nisso, né. O indivíduo não depende de outras 10 pessoas, né, autorização disso, autorização daquilo, né. Ele já é treinado e desenvolvido para compreender a lógica, né, do processo, compreender o problema, né, e já resolver a situação do cliente, claro, né, sem dúvida nenhuma, né, tendo o respaldo da sua liderança, né, a aproximação com o seu gestor para acompanhar essas mudanças, né. Claro, e avaliação permanente, né, do sistema de gestão da qualidade, tá, realizar as pesquisas de satisfação externas também, né, internas contínuas, implantar o sistema de informações gerenciais, o SIG, e promover os canais de comunicação, tanto interna quanto externa, né, com a comunidade, né, os consumidores. Tá? Nós temos 10 passos, então, para implementação. Né? Nós vimos esses 10 passos agora há pouco, né? Só estão numerados agora e distribuídos de acordo com o ciclo PDCA. Vocês devem lembrar que a gente viu lá o ciclo PDCA como um ciclo de proposta de melhoria contínua na gestão da qualidade dentro das organizações. Isso lá na nossa aula 2, né? E agora, tendo essa visão, né, dos 10 passos para a implementação do sistema de gestão da qualidade, fica claro, né, que eles se distribuem propriamente dentro do ciclo PDCA. Então, dentro do planejar, nós temos o item 1 até o item 6. Tá? Começa no diagnóstico da empresa, vai até a definição do procedimento de implementação. Então, o planejar do ciclo PDCA se enquadram 6 primeiros tópicos da implementação. O 7º e 8º tópico, né, capacitação pessoal do pessoal e implementação, ele está no do, o fazer, executar, né, o segundo elemento do ciclo PDCA. A verificação, por óbvio, né, ela está no 3º elemento do ciclo PDCA, que é o check, verificar, e o action, agir, o último elemento, né, da implementação, que é a correção e melhoria. Tá? Então, é essa a distribuição, tá, dos 10 passos da implementação em relação ao ciclo PDCA. Tá? Até aqui, gente, como é que tá para vocês? Dúvida, perguntas? Tá tranquilo? Como é que tá? Tudo certo. Por mim, tudo certo. Tudo certo. Legal. Tudo certo, professor.
Legal, isso aí. A Jaciele colocou no chat aí também tudo certo, a Cristiane também, a Thalia também colocou tudo certo, Sabrina também tudo certo. Legal, gente. Qualquer momento, pessoal, que vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, ou alguma contribuição, né? Ah, isso lá na empresa funciona assim, vocês também podem trazer, claro, né? Enriquece sempre o momento da aula, tá? Então, podem entrar aí pelo chat, ou podem habilitar o microfone para participar a qualquer momento que vocês quiserem, tá? Muito bem. Então, o primeiro item, diagnóstico da empresa, né? O que se vê, né? O que se busca, né, nesse diagnóstico? Então, primeiro, as características, né, da própria organização, dos seus diferentes setores, departamentos, o que se caracteriza, né? As necessidades de melhoria em cada um desses departamentos, setores, áreas, grupos de trabalho e equipes. Faz, claro, uma relação, um levantamento, né, desses dados, buscar identificar as restrições, as limitações que a organização possa ter. Porque cada restrição, né, que for eliminada, cada limitação, né, que for retirada, aumenta a capacidade de ganho da organização. Tá? Esse é um elemento importante, né, faz inclusive parte da filosofia da teoria das restrições, que pode ser uma ferramenta muito útil dentro do sistema de gestão da qualidade. Quem já fez a disciplina de produção de materiais talvez relembre disso, né? Que lá se estuda a teoria das restrições. Né? Quem não fez ainda, não se preocupe, né? No momento certo, quando fizer essa disciplina, vai acabar estudando a TOC, né? A teoria das restrições. Mas ela apoia justamente o aspecto, né, das limitações. A TOC trabalha sobre as restrições, as limitações, procura eliminar essas restrições para justamente aumentar o ganho da organização. Né? Isso é muito útil, né, nesse elemento inicial aí, o diagnóstico. Então, nesse diagnóstico, né, é preciso avaliar os resultados, então, analisar os indicadores que a empresa já possui, né, pesquisar interna e externamente, né, a satisfação das pessoas, internamente, quem são as pessoas, os colaboradores, né, externamente, os clientes, e entrevistas no nível dos gestores, líderes, para conseguir fazer, né, um cenário completo da situação da empresa. Esse é o diagnóstico. Depois do diagnóstico feito, né, tendo, claro, muito bem feita essa análise, né, em que, em geral, né, não é algo rápido de ser feito, né, precisa ser abrangente, precisa ser amplo, né, porque muitas definições vão ser tomadas a partir do diagnóstico. Né. Então, o diagnóstico errado leva ao remédio errado, né, assim como uma consulta médica. Então, implantar o sistema de gestão da qualidade, ele tem como base o diagnóstico. Tá? Então, o diagnóstico ele deve ser muito bem elaborado, né, sem pressa, para que seja bem efetivado. Depois do diagnóstico vem a definição do sistema de gestão da qualidade, que é feito com base nesse diagnóstico, e a abrangência, né, que esse sistema de gestão vai ter. Tá? Participam desse processo, né, o nível estratégico, né, a diretoria da empresa, a presidência, CEO, né, o dono, os donos do negócio, da empresa. Tá? Então, ele vai, claro, englobar toda a organização. Tá? Então, como eu disse aqui, qual a área de abrangência, qual a profundidade em que as definições vão, né, alterar cada departamento, cada setor. Tá? Definição da equipe responsável. Tá? Então, a alta direção define, né, esses representantes da qualidade, que em geral vão formar uma equipe de gestão da qualidade, que vai passar, né, a ser uma área, um departamento dessa organização, que vai não só realizar a implementação, né, do sistema de gestão da qualidade, mas depois vai dar continuidade a esse sistema de gestão da qualidade com a manutenção desse sistema. Tá? Depois vem a definição aí de políticas e objetivos a serem atingidos, tá? Em nível estratégico, né? Muitos objetivos, né, políticas se alinham, né, ao aumento da satisfação do cliente, por óbvio. Coloquei como exemplo aqui, né,
baixar o consumo do combustível, mas pode ser reduzir, né, o consumo de qualquer coisa que represente um custo, tá? E, claro, sempre relembrando, né, investimento em pessoas, né, em educação, treinamento, né, desenvolvimento, né, motivação, com pessoas nunca deve ser visto como custo, tá? Isso é investimento. Então, quando se trata de baixar o custo, a gente está falando, né, custo com matéria-prima, né, custo de desperdício de material, custo com manutenção de máquinas, né, é esse significado, tá? Flávia levantou a mão, pode falar, Flávia. Na onde eu trabalho ali, professor, nós temos muita cobrança sobre esse, tipo, para não fazer as peças erradas, sabe, para não ter desperdício, porque daí a qualidade cai em cima, sabe? Até Exatamente. essa semana deu um erro ali, só que, tipo, não era problema do operador, sabe, foi um problema na máquina, só que o operador não viu, daí deu bastante peça que foi sucateada, né? Então, Sim. nós temos bastante cobrança sobre essa parte aí, ali no meu trabalho. Exatamente, né? É um bom exemplo, né? Porque acaba resultando no aumento do custo da produção, né? Quando a gente tem um aumento de número de peças com defeito, né? Então a qualidade, ela, o papel dela é esse, né? Então quando ela vai atrás disso, é que significa que a qualidade está funcionando, né? Ela está indo atrás dos problemas para buscar resolver, né? Um bom exemplo, Flávia, muito obrigado. Agatha também levantou a mão, quer falar, Agatha? Prof, é que eu não sei se alguém gente falou da Yasmin, não? Da Yasmin, não. Ela avisou que não iria poder participar da aula hoje, mas que vai enviar uma justificativa. E o Fábio Bastos também. Ele não vai poder assistir a aula, mas no início do ciclo ele enviou as justificativas. Fábio Certo. e Yasmin. Flávio. Fábio, Isso. Tá. Fábio e a Yasmin. Tá. Isso. Muito obrigado, Agatha. Muito bem, gente. Então, vamos adiante, né? O próximo passo. Então, a próxima etapa é o planejamento da implementação, né? Então, participam desse processo, né? A própria direção da organização e o grupo de apoio, né? Formado para a implementação, né? Que é o grupo da qualidade. Tá? Então, nessa fase de planejamento, né? É realmente um plano de ação, né? O chamado 5W2H, né? Que é o que fazer, quando, quem, quais ações serão feitas, quem serão os responsáveis, quais os prazos, né, para orientar todas aquelas fases do sistema de gestão da qualidade. Tá? Definição de procedimentos de implementação, é o grupo de apoio, ou seja, o grupo de gestão da qualidade foi formado, mais os colaboradores de cada processo, cada área, cada departamento, né, que vão então definir, né, esses procedimentos, como implantar na sua área, no seu departamento, né? Detalhar as etapas dentro da sua área, para que o sistema de gestão da qualidade, então, que vai alterar, né, o processo, a forma, né, dos registros, das documentações, seja devidamente realizado. Claro que para isso, né, a gente precisa da capacitação do pessoal, né? Fica aqui citado, né, a questão do treinamento dos colaboradores, né, e precisa realizar, então, um plano de treinamento para isso, mas é claro, né, quando a gente fala de capacitação, num primeiro momento, a gente precisa treinar, né, ensinar como vai acontecer um novo processo, né, o passo a passo, demonstrar, treinar sobre as instruções de trabalho, os procedimentos, as normativas. Mas, a gente já sabe que capacitação é mais do que treinamento, né, capacitação também envolve desenvolvimento. Então, no momento certo, né, adequado, e concomitantemente ao treinamento, precisam haver desenvolvimentos, tá? Desenvolvimento da motivação daqueles grupos, né? Sensibilização sobre a importância, né, daquilo que está sendo feito, né? Desenvolver a capacidade de comunicação, de interação, né, da forma de agir e de ser, entre grupos, tá? Para que haja uma afinização, uma aproximação e um ganho, né, comportamental entre as pessoas, elas possam se desenvolver, né, enquanto grupo, ou seja, formar uma equipe de fato, tá?
Depois da capacitação vem a implementação, né, que ela é executada pelos próprios colaboradores treinados, né, que executam aquelas atividades e procedimentos. Tá? Aqui, gente, é nesse momento da implementação, né, que os indicadores começam a gerar os dados. Tá? Então, no processo, né, de planejamento, foi definido, né, quais seriam os indicadores de cada área, né, que forma seria utilizada para medir esses indicadores, quem seriam os responsáveis por realizar aquela medição, né, fazer aquela obtenção dos dados, para depois, enfim, fazer a geração das informações, né, e o comparativo, né, daquilo que se obteve nos processos e, portanto, né, olhando a meta, identificar esse indicador atingiu ou não atingiu a meta. Tá? Importante também na fase de implementação manter a motivação das pessoas, porque isso acaba gerando, né, um certo estresse, por assim dizer. As pessoas estavam acostumadas a trabalhar de uma forma, a realizar suas atividades de uma determinada forma. Quando há uma implementação de um sistema de gestão da qualidade, essa forma de fazer se altera, né? O ritmo de trabalho se altera, né? Os processos, procedimentos se alteram. Isso naturalmente gera, né, uma tendência a uma resistência à mudança. Então, se a gente não faz a devida motivação, se a gente não faz treinamento, orientação, né, a gente vai ter esse problema. Né? Então, para manter essa motivação, a gente tem que estar constantemente informando, treinando e envolvendo as pessoas. Né? Para isso também é importante promover eventos de treinamento e desenvolvimento, né? Realizar outros tipos de treinamento que não só conectados, né, ao fazer, mas treinamentos voltados ao envolvimento mesmo, né, comportamental. Tá? Jean, está com problema na internet, Jean? Tranquilo. Se tu perdeu um trecho, tá, Jean, depois procura assistir, né, essa gravação, tá? Ela vai estar disponível para vocês depois ali na barra atividades, no Classroom. E se quiser rever, né, esse trecho que eventualmente tu perdeu, tá? Fica o vídeo lá depois, certo? Vamos à fase de verificação, né? Participam desse elemento, né, o grupo de apoio, a própria gestão da qualidade, né, o grupo de qualidade e a alta direção da empresa. Claro que o grupo de qualidade apura, né, os dados e remete, então, para a alta direção para a sua tomada de decisão. Né? Então, essa verificação é feita de uma forma sistemática, já prevista, né, como um processo do próprio sistema da qualidade. Essas verificações são periódicas, né, acontecem dentro de cada etapa de cada processo. Com os resultados dessas verificações, né, é preciso, então, fazer reuniões para identificar, né, o que ocorre em cada processo, dirimir os problemas, conversar a respeito, trazer soluções, realizar planos, né, para os resultados que foram alcançados. É preciso também fazer auditorias internas, tá? Em se tratando de sistema de gestão da qualidade, além dos processos, né, que vão seguir um ritmo, né, um procedimento, instruções, normativas definidas pela empresa, né, ela também precisa obedecer aos requisitos da norma que ela se certificou. Então, ela precisa, né, estar preparada para as auditorias externas que ocorrerão, né, através do organismo certificador. Então, para isso, ela utiliza de auditorias internas. Tá? Então, o processo de verificação vem, né, participa aí essas equipes de auditoria interna, tá? Em que a gente vai se servir da norma, né, para identificar se os processos, né, os indicadores, procedimentos, né, tudo aquilo que a empresa descreveu, né, que faria de acordo com os requisitos da norma, está sendo realmente feito de acordo com a norma. Tá? Essas auditorias internas são muito importantes, porque quando vier a auditoria externa, né, essas auditorias internas já corrigiram falhas, né, problemas, situações, que depois na auditoria externa, né, a empresa está melhor preparada. Tá? Depois da verificação, identificadas as falhas, os problemas, né, é necessário fazer as correções e as melhorias. Tá? Então, elas são feitas
no decorrer do processo, né, de implementação ou no decorrer do processo de trabalho, tá? Então, não só no momento de implementação, né, mas durante o funcionamento do sistema de gestão, né, durante a história da organização, enquanto houver sistema de gestão, tem que haver correção e melhoria, né, que é a melhoria contínua, tá? Então, identificados desvios, tendências, né, que são observados nos indicadores, precisam ser corrigidos, tá? E falhas em processo, falha no produto, né, alguma falta de treinamento, tudo isso precisa ser identificado, né? Se a gente identifica lá que tem uma falta de treinamento, né, e isso impacta na produtividade, automaticamente vai impactar lá na competitividade. Então, a gente precisa ter um programa de treinamento para as pessoas, né? Isso faz parte do processo de correção e melhoria. Luciane levantou a mão, pode falar, Luciane. Ô, professor, essas auditorias internas, elas são realizadas, assim, por quem? Teria que ser feita por qual responsável? Tá. Depende muito de cada empresa, né? As empresas, às vezes, adaptam, né, a sua necessidade, a sua realidade, o tamanho da sua equipe, tá? Empresas bem estruturadas, né, elas vão ter um departamento, um setor da qualidade. E aí podem ter essa equipe de gestão da qualidade que vai conduzir esse processo, tá, de auditoria interna. Eventualmente, essa área, esse departamento, né, de gestão da qualidade, ele vai buscar, né, pessoas dentro de cada área, cada departamento, para formar equipes multidisciplinares, por assim dizer. Então, quem é, por exemplo, da área de finanças e marketing, né, vai formar uma equipe junto com pessoas da equipe da gestão da qualidade para fazer auditoria lá da produção, né? Pessoal lá da logística, né, o pessoal lá do comercial vai formar, né, uma equipe junto com pessoas representantes do setor de gestão da qualidade para fazer uma auditoria, né, lá no RH, por exemplo, né, para verificar o sistema de gestão da qualidade nas diferentes áreas e departamentos, tá? Ou então, né, às vezes a empresa não tem um departamento de gestão da qualidade muito bem estruturado, né, mas faz essas auditorias internas formando times dentro de cada processo, tá? Então, eu tenho lá uma pessoa, né, que representa a gestão da qualidade. Então, ela sozinha não vai conseguir fazer a auditoria, né, nem formar, né, par com várias pessoas. Então, ela acaba formando, né, as equipes dentro de cada área e departamento que faz essas auditorias externas. Tem uma terceira possibilidade que muitas empresas adotam também, tá? Que é, a gente vai fazer 3 auditorias internas, né, no ano. Então, a cada 4 meses tem uma auditoria interna. Ela acaba contratando uma consultoria, né, e essa consultoria faz auditorias internas para a empresa. Então, é terceirizada, ela acaba fazendo dessa forma. Então, existem diversas possibilidades para fazer essas auditorias internas. Cada empresa faz de acordo com a sua disponibilidade, a sua realidade, né? O importante é fazer, né? E tem que ter os registros dessas auditorias internas. Eventualmente, a auditoria externa também vai cobrar, tá? Porque isso está na norma, né? Da gestão da qualidade lá, que tem que ter auditorias internas. Então, ela vai querer ver esse histórico. Quando é que foi feita a última auditoria interna, né? O que foi levantado? Quais foram as informações apuradas, né? Então, muitas vezes, a auditoria externa começa a sua auditoria por aí, né? O que é sempre muito relevante, né, para a empresa. Não sei se te respondi, Luciane, era isso? Sim, prof. Não, porque da minha dúvida, pois lá na empresa a gente teve uma auditoria da Electrolux e a gente acabou perdendo alguns produtos. Daí eu gostaria de saber o porquê. Então, eu acho que foi aí a falha deles, porque eu não me lembro a última auditoria interna que teve. Isso, uma auditoria interna é muito importante por isso, né, Luciane? Quando vem uma auditoria externa, né, eles vão identificar as falhas, os defeitos, né? E se a gente já está fazendo auditorias internas antes, né, a gente já está fazendo essas verificações. Quando chega a auditoria externa, a gente já resolveu, né, os problemas, né? E aí, se não foi feita, né, acumulou problemas. E aí, quando veio a externa, identificou, tem essas e essas coisas. Em geral, a empresa pode perder o certificado, né, pode perder alguma coisa, mas ela pode retomar também, né?
ela pode corrigir as falhas e pedir uma reauditoria, né? Claro que depende, né, de cada sistema de gestão, né, do funcionamento de cada empresa, né? A Cláudia levantou a mão, pode falar, Cláudia. Mas essas auditorias são pedidas para as grandes empresas, né? Pequenas não teriam cacife para pagar uma auditoria. Então, Isso, geralmente, tá, essas certificações com organismo certificador, né, elas têm um certo custo, né, então é mais comum a gente ver, né, uma empresa certificada de média a grandes empresas, né, mas não impede que pequenas empresas também possam vir a se certificar, né. Claro que elas vão ter que ter vão ter que ter recursos financeiros suficientes para isso, né. Isso. Legal, Cláudia. Obrigado pela pergunta. Me pareceu que a Flávia tinha levantado a mão também. Levantou a mão, Flávia? Sim, professor. Quantas não conformidades a empresa tem que levar para perder o certificado da ISO, professor? Depende muito, tá, da não conformidade. A gente tem conformidades leves, médias e graves, né? Em geral, a não conformidade em si não faz com que a empresa perca o certificado, tá? A não correção da não conformidade é que leva, eventualmente, à perda de certificação. Então, quando a auditoria externa, né, faz lá o levantamento das não conformidades, ela vai dar um prazo para a empresa, tá? Dependendo do tipo de não conformidade. Em geral, não conformidades leves, tá? A auditoria externa vai notificar a empresa e vai dizer, ó, na próxima auditoria, quando a gente vier, precisa ver isso corrigido, tá? Então, se a auditoria externa é feita a cada 6 meses, né, quando ela vier de novo daqui a 6 meses, aquilo ali vai ser das primeiras coisas que ela vai olhar, tá? Isso, em geral, para não conformidades leves, né? Não conformidades de nível médio, tá? A auditoria externa, em geral, vai dar um prazo. Olha, semana que vem a gente vai voltar, e a gente precisa ver isso corrigido para manutenção do certificado. Graves, ela vai pedir a correção no dia da auditoria já. Tá? Então, conformidade grave, né? A empresa não está cumprindo diversos aspectos da norma, por exemplo, né? Ela vai ser notificada e até o final, né, da auditoria, até o final do dia da auditoria, em geral, a empresa tem que apresentar as soluções, o plano de ação, né, e como vai ser feito, tá? Mas os prazos são tão pequenos assim, professor? Desculpa, não te ouvi, Cláudia. Os prazos são tão pequenos assim para as empresas arrumarem o que estão errado? Para auditoria grave é. Para não conformidade grave é. Tá? Tá, e o que seria? Grave, às vezes, é no mesmo durante a auditoria, tá? Agora, não conformidades leves, né, ou médias, elas podem ter um prazo mais longo, que nem eu referi. Tá, mas as graves, o que seria grave? Grave, por exemplo, é não estar cumprindo vários requisitos da norma. Tá? A norma diz para te fazer, né, o registro, por exemplo, dos indicadores, tu não estás fazendo o registro dos indicadores. A norma diz que tu tem que fazer plano de ação para os problemas que estão indicados, né, nos indicadores, tu não estás fazendo. Né? Isso é grave. Tá? Tu não está cumprindo a norma, né? Então, isso representa que tu não merece aquele certificado, né? O certificado atesta que tu age de acordo com a norma e tu não está agindo de acordo com a norma. Então, isso é um problema grave. Tá? Certo, Cláudia? Respondido? É. Obrigado. Flávia, quer perguntar? Ô, professor, ali na empresa, ano passado, deu um problema sobre os treinamentos, que não estava registrado as pessoas que tinham treinamento. Isso já é um problema grave, né? Então, provavelmente a empresa teve que correr para resolver, né? Para não perder a certificação, né? É um dos requisitos da norma, né? Treinar e desenvolver as pessoas, né? E aí tu pode ter feito, mas tu não fez o registro, né? E a forma deles auditarem é ver o registro. Né? Eu estava numa máquina e eu tinha treinamento, assim, eles tinham me treinado. Sim. Aquele treinamento de 10, 15 minutos, mas tinha treinado, sim, né? Sim. E só que eles não registraram, e daí, tipo, ali na empresa nossa ali,
atrás da ordem de produção tem o nome das pessoas que são autorizadas a trabalhar naquela máquina. Exatamente. E justamente na máquina que eu estava, ai, como é que chama? O auditor chegou e a primeira coisa que ele pediu, ele disse assim, tu tem treinamento? E eu falei, sim, porque eu tinha sido treinado. Claro. Daí ele pegou e disse assim para mim, tu me consegue a ordem de produção? Falei, sim, peguei a ordem de produção para ele. Daí ele pegou, olhou no meu crachá, procurou ali na folha e não achou meu nome. Daí ele falou, mas aqui não está registrado. Nossa, o cara da qualidade, assim, parecia que ia verter sangue do rosto dele, assim, né? Daí eu falei, eu não sei, eu só disse assim, daí fiquei quieta, né? Mas deu bastante problema, deu uma correria que, nossa, aquele dia. Sim. Essa correria é porque eles tiveram que resolver na hora, né? No mesmo dia da auditoria, né? Por isso que dá correria. Mas, olha só, esse aspecto é bem interessante, né? Que a Flávia traz. E uma das coisas, né? Que as empresas acabam adotando para não ter esse problema, né? É bem grande, né? Sim, dá um problema. Que as empresas fazem para corrigir isso quando vai fazer o treinamento, já vai com o formulário do treinamento junto, né? Porque tu dá o treinamento, as pessoas já assinam no momento do treinamento. Se tu deixa para depois gerar um formulário para as pessoas que participaram do treinamento assinar, pode cair no esquecimento. Provavelmente foi isso que aconteceu, né? Nessa situação que a Flávia colocou. Obrigado, Flávia, pela contribuição. Franciele levantou a mão. Pode, Franciele. Imagina, professora, eu que agradeço. Sim, professor. No caso de uma empresa já certificada e ela perdeu o certificado, o que acontece? Tá. Ela não pode mais utilizar, né, quando ela perde o certificado, ela não pode mais usar aquele selo de qualidade, né, no marketing, no site da empresa, nas embalagens, no selo do produto, né, ela não pode mais utilizar aquela norma como propaganda, né, ela não pode mais dizer para o mercado, né, que ela possui aquela certificação, tá, esse é o primeiro impacto. Quando ela perde o certificado, ela tem que fazer uma reimplantação do sistema de gestão da qualidade se ela quiser voltar a ter aquela certificação, tá? Isso, claro, vai gerar um custo, porque ela vai ter que, né, buscar de novo, né, todo o processo. Ela já tem alguns conhecimentos, né, porque já tinha. Ela vai ter algum custo, não mesmo de uma implementação do zero, mas vai ter custo, né, chamar consultoria, remodelar, reorganizar as coisas, fazer auditorias internas, né, treinamento com as pessoas, ajustar tudo que estava com problema. Depois, ela chama o organismo certificador novamente para receber uma auditoria certificadora do zero. Aí eles vão fazer um pente fino de tudo, né, de todas as situações. A empresa atestando, ela recebe um certificado temporário, tá? E aí provavelmente vão fazer, né, reauditorias em curto espaço de tempo, né, a cada 2, 3 meses, né, nos primeiros 6 meses. Tá? Provavelmente vai depender muito do organismo certificador, né, mas geralmente eles vão fazer, né, nos primeiros 6 meses, pelo menos ali umas 2, 3 auditorias em sequência. Tá? E a empresa pode obter de volta o certificado, né, ela vai ter que fazer um esforço em relação a isso. Tranquilo, Franciele? Sim, professor. Obrigada. Nada. Muito bem, legal a participação de vocês, gente. Muito bom, né? Enriquece o momento da aula aí, com exemplos práticos, né? Várias perguntas. Bacana, gente. Obrigado pela participação. Bom, alguns fatores, né, que vão levar ao sucesso da implementação do sistema de gestão da qualidade, tá? O comprometimento da alta direção. Então, esse é um fator de sucesso, né? A alta direção, ela não somente designa, né, ou determina quem vai realizar o processo de implementação, mas ela tem que estar próxima, junto, envolvida, né, comprometida com o processo. Isso é um fator de sucesso, tá? O treinamento das pessoas, né? A disposição dos recursos financeiros necessários à implementação. E, claro, aí a empresa precisa fazer uma previsão orçamentária, né? Precisa determinar um centro de custo para a área de qualidade,
Então, ela vai ter que reorganizar os seus próprios cursos, né? Então, se antes a empresa não tinha uma área, um departamento de gestão da qualidade, ela vai ter que criar esse departamento, vai ter um centro de custo para esse departamento, vai ter pessoas contratadas para atuar naquela área, né? Então, ela vai precisar de recursos para isso, né? Não só para a fase de implementação, mas também para depois a fase de manutenção da existência do próprio sistema, tá? E, claro, né? Planejamento, né? Um fator de sucesso, tá? Se vai pela tentativa e erro, né? Sem antes pensar, planejar, fazer definições, já é um fator que não vai dar certo, né? Então, planejamento é um fator de sucesso. Os benefícios que ele traz, né? O sistema de gestão da qualidade, ele vai padronizar os processos e é um dos grandes benefícios, né? A questão da padronização, por quê? Isso gera confiabilidade no mercado. Então, na filial que eu for dessa empresa, né? Onde eu for atendido por essa prestadora de serviço ou adquirir aquele produto daquela marca, daquela empresa, o produto é sempre igual, sempre o mesmo padrão, né? De qualidade, eficiência, né? Capacidade, eu tenho aquilo como o esperado, né? Já tenho aquela expectativa, é um padrão, né? Claro, que empresa que não tem um sistema de gestão da qualidade tem alguns riscos aí com relação à padronização, né? Às vezes vai numa loja o atendimento é de um jeito, vai no outro atendimento de outro jeito, né? Vai consumir um produto, né, no local, né, tem um formato, um sabor, vai no outro, já mudou totalmente, né? É para ser o mesmo produto, mas muda. Então, saindo da padronização, né, a percepção do cliente é de falta de organização, de falta de qualidade, né? Então, a padronização é um aspecto importante e benefício do sistema de gestão da qualidade, tá? Brenda levantou a mão, pode falar, Brenda. Um exemplo dessa padronização na questão de gestão de qualidade é do McDonald's, né? Porque eles têm essa padronização, questão de rapidez também, né? De como eles fazem o processo dos alimentos também é tudo padronizado, né? É bem legal ter essa questão da agilidade também. Exatamente, bem bacana, Brenda. É um excelente exemplo que a Brenda traz, né? Na área de alimentação, de fast food, né? O McDonald's é um exemplo de padronização mesmo, né? Então, se a gente for no McDonald's aqui em Porto Alegre, se a gente for no McDonald's lá, né, em São Paulo, ou for na Paraíba, né? O padrão é o mesmo, né? Então, a batatinha é crocante igual, né? Independente do local que a gente for, o pão, né? Tudo é igual, né? Então, o que isso gera, né? Uma fidelização, né? Uma expectativa do cliente em relação àquele padrão, né? Então, eu sou consumidor dessa marca e vou continuar sendo, porque onde eu for, né? Eu vou ter aquilo que eu espero, né? Então, isso cria um enlace, né? Uma relação com o mercado, com o cliente, com aquilo que ele espera. Muito bem lembrado aí pela Brenda, inclusive aproveitando, né, esse exemplo da Brenda, né, tem um filme chamado Fome de Poder, né, que conta a história da criação do McDonald's, né, e como é que eles chegaram a essas padronizações deles, né, que é bem interessante, tá? Então fica a recomendação do filme chamado Fome de Poder, né, quem puder assistir aí, pesquisar, encontrar, vai achar bem interessante, né? Como é que eles criaram aquelas padronizações. Como é que é o nome? É Fome de Poder o nome do filme. Por sinal, um filme sensacional. Exatamente, Stefano. O filme é fantástico. Todo aquele padrão que eles criaram, né? De tempo de atendimento, né? O tempo que a batatinha tem que ficar para ter aquela crocância, né? A quantidade, né, de ketchup, maionese, né, o tempo que o bife fica de um lado, fica do outro ali para o hambúrguer, né, o processo em si, né, o passo a passo, né, para ter aquele tempo rápido de entrega. Então é bem interessante aí de assistir e de ver. Pelo jeito o Stefano já viu, né, então já temos aí mais um indicativo, né, então recomendo também. E isso tudo, claro, depois de muito se errar, muito se estudar a respeito o que a gente pode melhorar para aprimorar tal serviço, tal área. Isso é muito, muito interessante mesmo, esse filme. Perfeito. Foram erros e acertos, né? Tentativa e erro, até achar um padrão, né?
Depois que eles acharam o padrão, né, aí foi um boom, foi um sucesso, né? Claro que tem outras coisas, né, que o filme envolve, tem a área do marketing. Filme, senão a pessoa não vai olhar. Pra não saber o que vai acontecer. É muito interessante, envolve muitas áreas, né? Não só essa questão da padronização e da qualidade, né? É bem bacana. Franciele colocou também ali no chat, que é muito bom, né? Tem na Netflix, é isso aí, exatamente, Franciele. Tem na Netflix. Quem quiser procurar aí vai encontrar, tá? Fome de Poder, eu vou colocar aqui no chat, ó. Fome de Poder. O filme. Tá? Esse é o título em português, né? Fome de Poder. Recomendo, então. Vocês vão gostar, tenho certeza. Claro, gente, além da padronização, né, cujo o próprio Merz é um exemplo, tem também, né, como benefício, né, o sistema de gestão da qualidade, a agilidade na identificação e na solução dos problemas, né, e a melhoria da organização como um todo, né. Então, são esses benefícios aí da implantação do sistema de gestão da qualidade. Como, né, preconizado, né, nesse sistema que a gente precisa da participação das pessoas, né, a qualidade é feita pelas pessoas, uma organização, um sistema de relação de pessoas, né, não podemos fugir do fato de que, né, treinando, desenvolvendo as pessoas, né, elas vão ter a capacidade de ter uma decisão mais ágil. Isso tudo baseado nos fatos, nas informações que o próprio sistema de gestão vai gerar. Mas aí a gente precisa ter, né, uma autonomia, né, uma liderança, então, descentralizada, né, uma gestão democrática, participativa, né, para que as decisões, então, sejam tomadas de uma forma rápida. Brenda levantou a mão, pode falar, Brenda. Aí, no caso de uma empresa que ela presta serviço, essa questão de padronização, ela fica por conta dessa resposta dos funcionários, eles terem uma resposta parecida às perguntas dos clientes? Na área de serviços, tá, a padronização, ela é possível, ela é mais difícil, né, mas é possível, porque ela depende do lado prestador do serviço, né. Uhum. Então, claro, existe aí uma expectativa de padrão também na área de serviços, né, e, claro, aí o esforço de treinamento, né, do prestador de serviço, né, é um pouco maior, né, porque a gente vai ter uma variabilidade muito grande, né, das pessoas prestando o serviço para o cliente final, tá? Então, cada prestador tem uma forma específica, né, de lidar, né, tem uma questão comportamental aí, né? Então, vamos pensar na área médica, né? O médico, ele é um prestador de serviço, vamos pensar num plano de saúde, né? Vamos pensar numa especialidade, obstetrícia, né? Então, cada obstetra, né, tem uma forma de lidar com seus pacientes, de conversar, de se relacionar com o paciente, né? Então, isso é muito próprio da característica do indivíduo, né, daquele prestador de serviço, né? Então, por isso se diz que em prestação de serviço tu consegue padronizar muitas coisas, mas não tudo, né? Então, a padronização é mais difícil em serviços, né? Então, tu pode padronizar, né, o relatório, a forma como ele vai gerar as informações, como ele vai passar essas informações para o paciente, por exemplo, né, o receituário, né, a forma de agendamento, né, mas a tratativa, né, o atendimento em si, tem muita personalização. E pela personalização que existe muitas vezes, né, na prestação de serviço, alguns elementos fogem, né, da padronização. Dá para padronizar muita coisa em serviço, mas algumas coisas, né, estão no cunho, né, próprio do prestador. Tá, Brenda? Então tá, beleza. Certo, obrigado pela pergunta e pela participação. Flávia, sua mão, pode falar, Flávia. O professor, sobre a padronização, inclui também a padronização de produto? Sim, sim. O produto, né, o processo, né, a forma de fazer, né, tudo isso é padronizável, né? Na indústria e no comércio. Essa padronização, ela é muito mais fácil, né, do que a área de serviços, que era a que a Brenda estava trazendo, né. Então, na área de serviços tem, né, um elemento pessoal, né, na hora de prestar o serviço, e esse é bem difícil de se padronizar. Mas na área da indústria, né, e de comércio é mais fácil, né, de ter esses padrões, tá.
porque a gente consegue determinar, né, inclusive, vou pegar um exemplo aí mecânico, né, quantas voltas, né, eu tenho que dar num parafuso, né, para que ele tenha um determinado torque lá, né? Eu tenho uma parafusadeira elétrica, eu posso ajustar esse torque na parafusadeira, né, e apertar, ele vai até aquele máximo ali, para naquele máximo. Então, eu consigo padronizar até isso, né? O aperto, né, o torque que o parafuso vai dar na hora de fechar o gabinete de um equipamento, uma máquina, de um celular, de um computador, por exemplo, né? A tonalidade da cor, né, daquele equipamento, daquele gabinete, daquele carro, por exemplo, uma linha de produção de veículos, né? Eu consigo estabelecer esses padrões em vários aspectos, em diversos níveis, né? Na forma de fazer, enfim, e aí é muito mais prático, né? Então, sim, Flávia, a padronização aí inclui, né, o produto, inclui também o processo, né, a forma de fazer, tá? Ali na empresa que eu trabalho, nós trabalhamos para Taurus. Legal, legal. E é bastante padrão, assim, é muita coisa padronizada, sabe? Que é arma, né? Então tem que ser, que nem a professora falou, é cor, modelo, tem que ser aquilo ali, não pode ser nada fora daquilo ali. É tudo muito padronizado. Se tiver um detalhe que no padrão não tem, ele já não aceita. É bem restrito, assim, tá? Exatamente, né? Ainda quando se trata de uma empresa, né, que é exportadora, que é o caso dessa tua empresa, né, a Taurus, por exemplo, exporta, né, para os Estados Unidos, né, então ela tem que atender, né, não só a requisitos, por exemplo, da norma interna, né, da ISO 9000, né, ou outra norma interna aqui, ele tem que ter padrões, né, das normas, da legislação, né, para o país ao qual se destina aquele produto, né, então tem outros detalhes aí que impactam também, né? Bem legal aí o exemplo da Flávia, e se adequa muito bem, né? O exemplo industrial aí. Muito bem, gente. Alguns obstáculos podem surgir à implementação do sistema de gestão da qualidade, tá? Então, a falta de comprometimento da direção, né, da empresa, porque, né, se a própria direção, né, a um nível estratégico, né, não está comprometido, né, isso vai causar falha de comunicação, um distanciamento, né, do nível estratégico com o nível operacional, né, e o nível operacional acaba percebendo, né, e há um desinteresse automático. Então isso vai gerar um obstáculo, então a alta direção precisa estar comprometida. A falta de comprometimento dos funcionários, né, por isso a importância de envolver as pessoas, treinar, motivar, né, e a qualidade é feita pelas pessoas na ponta, né, da linha, como se diz, né, o indivíduo que atende o cliente, que faz, né, o produto, né, é esse indivíduo, o colaborador, que faz a qualidade na linha final, né, então ele precisa estar comprometido, então todos esses desenvolvimentos são importantes, tá. Em geral, a resistência à mudança pode ser um obstáculo, por isso a necessidade de fazer a sensibilização, né. Uma das coisas que a gente viu naqueles esquemas, né, de planejamento, de implantação, um deles ali tinha aquela questão da sensibilização, né. Então, as pessoas precisam ser sensibilizadas, né. Então, antes de uma implementação, eu preciso demonstrar para as pessoas, convencer os indivíduos, né, que a gente vai fazer essa alteração, porque isso vai trazer mais resultado, né, e demonstrar, né, fazer palestras, seminários, né, para demonstrar às pessoas do porquê está sendo feito aquilo, o que vai mudar, por que vai mudar, né, e esse convencimento, né, ajuda a vencer essa barreira de resistência à mudança, né. E claro, muitas vezes é obstáculo para as empresas, custo, né, tem um custo alto a implementação do sistema de gestão da qualidade, por isso, para empresas que não detêm, né, os recursos financeiros necessários, vai acabar sendo impeditivo, né, então, às vezes empresas de médio e grande porte que vão ter essa certificação, né? Empresas menores vai ser mais raro da gente ver, porque depende de recursos financeiros, recursos, né, às vezes não estão, né, disponíveis, né? Então, mesmo empresas de médio porte, às vezes, vão ter que fazer um esforço, né, para, enfim, fazer reservas de recursos, né? A empresa passa um ano ali, né,
fazendo reservas de recursos, para no ano seguinte, né, começar a fase de implementação, né, porque aí já fica essa reserva, né? Então, também tem esses elementos, né? Às vezes a empresa não detém naquele momento, mas ela pode ir fazendo reservas, né, de recursos para fazer esse investimento, visando que, às vezes, ampliação de mercado, né? Então, eu vou ter um custo mais alto no início, vou ter que fazer esforço, reserva de recursos para fazer a implementação, mas depois de estar implementado o sistema de gestão da qualidade, um selo de qualidade pode me abrir mercados, né? Posso exportar, por exemplo, para outros países, né, que exigem um selo de garantia de qualidade, por exemplo, né? Então, é investimento, né? Bom, o Juran, que é um autor da qualidade, que a gente já viu lá na primeira aula, né, aquele que escreveu o livro Planejando para a Qualidade e que estabeleceu aquelas prerrogativas da liderança, né, dentro da qualidade, que é buscar novos níveis de qualidade e se manter nesses novos níveis. Ele coloca 3 aspectos, né, para as organizações em termos de qualidade, que é planejamento da qualidade, o controle da qualidade e a melhoria da qualidade. São 3 grandes temas, né, 3 grandes aspectos que, como a gente viu, né, naqueles 10 itens da implementação, né, eles acabam sendo, né, absorvidos, englobados naqueles 10 itens, né, mas ele resumiu eles, né, nesses 3 tópicos, tá? Planejamento da qualidade, o controle e a melhoria da qualidade. Então, para o Juran, né, a trilogia dele, planejando, controlando e melhorando, no planejamento, né, ele diz que é importante identificar os clientes. Tá? Essa identificação é bem ao estilo marketing, né? Qual faixa etária, nível de renda, né? Quais os aspectos comportamentais, né, da cultura, daquele povo, né, daquele grupo humano, daquele público-alvo. Ou seja, buscar o máximo das características possíveis desses clientes, desse público-alvo, tá? Entender as suas necessidades, que é o verifique as necessidades, né? Porque é dessas necessidades, que são requisitos para o sistema organizacional, que a empresa vai modelar o seu processo, né, para atender a este mesmo público com aquilo que ele precisa. Então, o sucesso de vendas, muitas vezes, né, vem disso. Eu oferto exatamente aquilo que aquele público estava precisando, necessitando. Por quê? Eu entendi esse público, eu estudei as suas características, eu fiz essa identificação. Tá? Quanto mais distante eu tiver disso, né, eu posso até ofertar um produto, um serviço, mas de repente não vai atender tudo que aquele público necessita. Então eu vou ter uma margem de venda, uma margem de inserção naquele mercado, mas não vai ser a melhor. Né? Então quando eu faço essa identificação, eu tenho uma maior inserção nesse mercado. Claro que esse não é o único parâmetro, né? Existem outros elementos aí que podem impactar essa inserção no mercado, como crise econômica, né, nível de emprego, tudo isso afeta, né, a inserção de uma empresa no mercado. Mas naquilo que depende somente dela, né, a identificação das necessidades dos clientes, ela é definitiva. Né. E aí, claro, desenvolver os serviços, né, que vão atender essas expectativas. Tá. O controle da qualidade, um outro elemento da tríade, né, da trilogia do Juran, que é avaliar o desempenho do serviço ou o desempenho do produto, né? Comparar esse desempenho com aquilo que foi, né, estabelecido como meta e atuar sobre a diferença. Tá? Então, a meta é que o produto tenha tais características depois de pronto. Né? E aí faz a comparação, ele não atende essas características. Por que não está atendendo essas características? Qual a falha que está acontecendo no processo? O que vai ser feito para corrigir? Né? E a gente já vai para o elemento da teoria, então. Né? Claro que precisa, né, uma infraestrutura necessária, né, para que se realize as melhorias, tá? Identificar os projetos de melhoria, né, ou seja, quais, né, alterações precisam ser feitas para melhorar. E a gente já fez o controle, identificou, né, que existe uma variabilidade no processo. O que a gente vai fazer? Qual é o projeto de melhoria? Né? O projeto de melhoria é um treinamento para as equipes. O projeto de melhoria, né, é as manutenções nas máquinas e ajuste nas máquinas. O processo de melhoria é alterar o fornecedor, porque a matéria-prima do atual não está atendendo às especificações. Então, né, na melhoria tem esse aspecto, né, identificar os projetos de melhoria e, claro, né, estabelecer os times, as equipes que vão
conduzir esses processos, né, de projetos de melhoria, tá? Muito bem. Nós temos a chamada reação em cadeia de Deming, né, que faz aquela conexão que a gente já viu lá no início, né, nas primeiras aulas, na semana passada, que é aquela conexão existente entre qualidade, que gera mais produtividade, que gera mais competitividade, tá? Tudo através, né, do impulso inicial da melhoria na qualidade. Então, a reação em cadeia de Deming diz isso. Começa com a qualidade ela vai gerar menores custos, né? Porque, por exemplo, né, mais qualidade no processo, eu tenho menos desperdício de matéria-prima. Então, já estou reduzindo o meu custo, né, com o desperdício da matéria-prima. Se eu gero mais qualidade na manutenção dos equipamentos, eu vou ter menos retrabalho com um produto que foi mal fabricado por um equipamento desregulado, por exemplo. Tá? Se eu tenho as pessoas treinadas, eu vou ter menos erros de processo. Isso tudo vai reduzir meus custos, me tornar mais produtivo. Então, há uma elevação da produtividade em função da melhoria ocorrida. Com a elevação da produtividade, eu me torno mais competitivo, ou seja, eu posso prospectar mais mercado. Se eu me torno mais competitivo porque os meus custos são mais baixos, né, então eu posso aumentar a minha inserção no mercado competindo com preços mais atrativos. Tá? Ou então, eu posso aumentar a minha competitividade, né, com a minha permanência nos negócios, no sentido de que, bom, se eu tenho esse custo, eu não vou diminuir o preço no mercado, eu vou manter o mesmo preço. Mas o que vai acontecer? Eu vou aumentar minha margem de lucro, porque o meu custo foi menor. Ou seja, eu vou ter mais receita. Então, isso gera permanência nos negócios, né? Eu vou ter mais recursos de receita. Tá? E, claro, com o crescimento da empresa, maior abrangência no mercado, a empresa mais competitiva, né? Ela vai acabar expandindo, né? Criando novas linhas de produto, né? Novas linhas de produção, novas linhas de atendimento, novas filiais, né? E isso vai gerar mais, né, empregos, né? Vai precisar de mais gente para trabalhar, porque a empresa está expandindo, está crescendo. Esse é um uso, né, positivo, é a reação em cadeia positiva, né? Reação em cadeia de Deming, tá? Deming é um dos autores, né, da qualidade também. Muito bem, gente. Chegamos aí ao final da nossa primeira parte da aula, né? Da aula 3. Antes da gente entrar em intervalo, pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida, alguma participação? Momento tudo certo. Tudo certo? Legal. A Jaciele colocou tudo tranquilo no chat também. Gisele, para mim tudo ok. Certo, gente. Agora 20h35, então. 20h50, né? 15 minutinhos de intervalo. Às 20h50 a gente volta, tá? Na volta a gente faz a nossa chamada online. E depois da chamada a gente vai fazer exercícios, né? No Classroom sobre conteúdo aí da nossa aula 3, tá? Eu só fecho o microfone e a câmera e abro de novo às 20h50, tá? Então vocês não precisam desconectar. É até melhor que não desconectem, né? Porque aí quando eu volto do intervalo, já estou com a chamada aberta para a gente fazer a chamada, tá? Então, até daqui a pouquinho. Intervalinho para fazer um lanche rápido e já voltamos.